Na Cultura agora 9h15, bom dia. 100% você, bom dia. Estamos de volta aqui na sua Cultura FM, no rádio e também pela nossa página no Facebook. Acesse agora. A casa é sua. F5. Cultura. Bora lá então, gente, 9h15, bom dia para você acompanhando a Cultura FM na sua casa, no seu trabalho ou também, através do Facebook da Cultura, facebook.com/Cultura FM Paranaíba. Estamos ao vivo também na nossa página, fique à vontade, acesse agora facebook.com/Cultura FM Paranaíba, curta, compartilhe a nossa transmissão e também confira essa entrevista mais do que especial nesta quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2023. É o F5 para você nessa manhã aí, logo após feriados, do carnaval, todo mundo aproveitou bastante e é muito bom que você esteja aqui na nossa companhia. Bom, você viu aí na nossa página, eu falando também desde o começo do programa sobre um convidado especial aqui junto com a gente também. Hoje nosso assunto aqui no F5 é sobre holding. Você vai entender um pouquinho sobre como é que funciona tudo isso e as vantagens também na prática. E o nosso convidado desta semana é o contador e advogado Odon Kleber de Souza Machado. Ele que é contador na Ativa Contabilidade, também advogado na Justus Advocacia e corretor de imóveis independente. Ele é formado em técnico em contabilidade pelo Colégio Comercial Oeste Paulista de Santa Fé do Sul, também técnico em transações imobiliárias pelo Colégio Soer de Araçatuba. Também ele é formado em administração de empresas pela UFMS e ciências contábeis e direito pelas FIPAR. É o nosso convidado especial aqui desta quarta-feira do Tudo de Bom no quadro F5. Vou pegar o seu bom dia. Primeiro, bom dia, Odon Kleber. Seja bem-vindo à Cultura FM e também ao A Casa é Sua. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes da Cultura FM. Bom dia, eu posso falar o nome do nosso participante da bancada? Vou deixar as honras com você, porque eu falei desde o começo do programa que a gente teria um convidado especial também. Eu acho que todo mundo vai conhecer. Para quem está acompanhando a gente na nossa página, estamos ao vivo, já sabe quem que é esse convidado. Eu tenho certeza que todo mundo conhece e já tem um carinho especial. Fica à vontade, Odon Kleber. Bom dia, Newton. Newton, que é um companheiro, uma pessoa especial demais, especialíssima, de longa data, uma pessoa que participa da minha vida, me conhece há muito tempo, desde os tempos de bicicleta, Newton, de office boy lá do escritório do Zebra. Nossa. Até também tenho uma gratidão imensa pelo Zebra, aproveitando que lembrei dele. Escritório Visão, tive uma iniciação lá com o Zebra e sou muito grato. Bom dia, Nilton. Bom dia, Odon Kleber, bom dia, ouvintes. De fato, eu conheço você de longa data e admiro a sua trajetória. Você tem uma trajetória belíssima e então parabéns por ela. Obrigado. É isso aí, já aquele bom dia todo especial, gente? Newton Pires, obrigado pela presença mais uma vez aqui junto com a gente, para fazer aqui parte dessa bancada neste exato momento, para a gente fazer algumas perguntas, abrir mais o leque de informações e dúvidas em relação a esse assunto importante. Eu já começo perguntando, Odon Kleber, o que é holding, para o pessoal entender em casa melhor? Bom, eu sempre inicio fazendo uma pequena comparação. O CPF da pessoa, quando ela se extingue, quando ela falece, CPF, a partir do momento que registra-se o atestado de óbito, que sai do hospital e vai para o cartório ele comunica a Receita Federal e a partir disso aparece lá CPF cancelado. Todos os registros da Receita Federal ele aparece essa condição. Já a pessoa jurídica não. A pessoa jurídica ela é infinita. Existe um princípio na contabilidade que trata-se do princípio da continuidade. Então, a pessoa jurídica ela é contínua, ela vai viver eternamente, não existe um fim, não existe um cancelamento. Entendeu? A rigor, holding nada mais é do que uma pejotização do patrimônio que tradicionalmente as pessoas elas tendem a colocar na pessoa física. Tendem a escriturar ali no cartório, porque é costume
pessoa ela adquiriu um imóvel, um bem, e de praxe, né, ela vai até o cartório e solicita ali, faz a escritura e solicita o registro na matrícula. Então as pessoas, por esse hábito, elas acabam fazendo de um modo que se torna mais penoso, mais oneroso para ela em determinadas circunstâncias, quando dessa ausência, quando dessa extinção da pessoa física, quando a gente falece, no caso. Ô, Dom Kleber, já pegando um gancho, são vários tipos de holding, então, né? Mais especificamente, a gente vai falar sobre a patrimonial. Exato, são 21 tipos de holding hoje, né? Que 21? São, exato, que são arquitetadas, que são desenhadas para determinadas circunstâncias, determinadas situações. A gente pode falar das 21, mas é lógico que vai tomar um tempo grande, mas assim, o ideal é que a gente fale mesmo da patrimonial, que é onde automaticamente a gente direciona o patrimônio da pessoa física, das pessoas físicas, para uma pessoa jurídica, uma empresa, né, para ficar mais claro aí para o ouvinte, é que direciona esse patrimônio para essa empresa e essa empresa automaticamente se torna uma empresa cofre, né? Ela não é uma empresa de operação, não vai haver exploração de atividade empresarial, não vai haver compra e venda de produtos, não vai haver operações onde incidam impostos sobre consumo, e sim uma empresa como se fosse realmente uma escritura. Aquela escritura que o cara pega, coloca dentro do cofre dele ali e fala, poxa, aqui estão os meus bens, certo? O que a gente estava comentando aqui em off, né? É algo muito menos burocrático do que na mais convencional que a gente conhece hoje, né? Na partilha de bens em relação a isso. Em relação já patrimonial, já pegando esse gancho, e daqui a pouquinho eu vou pedir a opinião do Nilton também em relação a isso, porque é algo revolucionário, né? A gente já pode colocar assim, algo que muita gente não tem acesso a essa informação. Para o pessoal de casa entender e desenhar um pouquinho, basicamente, a pessoa criar uma empresa no nome dela, ela mesma não tendo uma empresa, pode ser uma pessoa física mesmo, e todos esses bens familiares, especificamente, está ali naquele CNPJ. É isso, Dom Kleber? Exatamente. Não se trata assim de algo revolucionário, não, Alex. Esse direito ele foi esculpido juntamente com uma série de normas constitucionais em 88, né, na Constituição. A rigor 88. Exato. A rigor é que as pessoas elas têm o costume, né? Então o costume às vezes ele prevalece sobre o direito material, direito que está lá, que está registrado, que está consolidado nas nossas leis. Então as pessoas elas estão despertando agora, né? Diga-se de passagem, é uma esfera do direito empresarial moderno, mas é algo que já vem sendo disseminado não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Na França, por exemplo, na Espanha, nos Estados Unidos, né? Então a gente que ainda tem esses paradigmas, tem essa resistência para algo que não é culturalmente enraizado naquilo que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa praxe. Nilton? Eu gostaria de fazer um comentário. A holding, gente, é um CNPJ. Você é o dono do CNPJ e o CNPJ é o dono do bem. Não é só para efeitos de falecimento. Por exemplo, você tem uma empresa e essa empresa de, vamos dizer, material de construção. Essa empresa tem um caminhão, tá? Esse caminhão ocorre um acidente e a pessoa que foi lesada no acidente entra contra a empresa e pode buscar o sócio da empresa. Acontece isso, não acontece? Sim, pode ser que sim. Então, quando você tem uma holding, ninguém mexe com a holding. Exato. Não é exato? Exatamente. Até outros problemas financeiros, qualquer tipo de problema que tenha o dono da empresa, aquele problema não chega na holding, tá? É isso, não é? Exato. A gente até aqui falou apenas assim da sucessão, né? Da transmissão de propriedade, posse para os herdeiros, né? Nessa condição assim de facilitar todo esse processo, todo esse processamento. Depois a gente
vai até falar sobre números e tal, a gente já deu uma preliminar sobre isso, mas a rigor sim, né? A holding também tem essa característica de proteção patrimonial contra credores, contra eventuais execuções fiscais, contra reparação de danos materiais ou morais decorrente de qualquer responsabilização civil. É justamente isso aí, Nilton. Até em casos de paternidade? Na verdade, não, porque aí envolve o direito familiar e aí automaticamente o direito familiar ele é um direito protegido, Certo. né? O direito de família ele é um direito protegido para automaticamente garantir aquilo que é de direito de quem quer que seja. Como eu gosto muito de números e quando acontece um falecimento, coisa que já aconteceu comigo há pouco tempo, com a minha esposa, você vem de uma doença, de alguma coisa, com gastos enormes, né? E aí aquela pessoa falece, imediatamente você tem que fazer o inventário, correto? Exato. Na realidade existe um prazo, né, para fins de pagamentos de TCMD. Mas é curto, né? É bem pequeno, né, de 30 a 60 dias, dependendo da legislação estadual de cada estado. Então vamos fazer uma simulação hipotética. Existe uma família que tem um patrimônio de 5 milhões aproximadamente. Certo. Então o sujeito deve ter lá uma fazenda, uma casa, um terreno, automóveis. O gestor da família falece. Certo. Além do gasto provável que ele teve de hospitais e outras coisas, ele vai gastar quanto, por exemplo, de custas de cartório? Olha, ele vai gastar, não, vamos falar num todo, né, num conjunto. Ele vai gastar aí de 4 Aproximadamente. de 4 a 8% de TCMD, que é o imposto estadual para fins de transmissão. Isso aproximadamente até 400 mil reais. Exato. 8% vai dar isso, uns 400 mil reais. Custas de cartório? Custa de cartório, cerca de 70 a 100 mil reais. Aí. E custas processuais, advogados e outras coisas? Então, por volta de uns 100 mil reais. O advogado vai Porque você precisa contratar um advogado para fazer o inventário. Acompanhar aí. Essa já é na forma mais tradicional. Essa é a forma tradicional. Quer dizer, se tem um patrimônio de 5 milhões, você vai gastar 12% do seu patrimônio para fazer inventário e os novos registros. E quanto gasta aproximadamente para fazer uma holding? Vai gastar cerca de um sexto disso aí. Nós falamos em 600 mil, vai gastar cerca de 100 mil reais. E esses 100 mil reais, ele não gasta de uma hora para outra, né? Não. Ele vai se planejando, vai pagando as custas do advogado, as custas do... Exato, até porque assim, assim que a gente inicia o processo de confecção de uma holding, né, desde o processo de arquitetura dela até a fase final, isso leva um certo tempo, porque a gente também depende de prefeitura, né? A gente precisa ir até a prefeitura, entender qual que é o processo que eles exigem, qual que é a forma que eles exigem para conceder a imunidade tributária na questão do ITBI, porque ele é imune. Né? Esse é um dos benefícios também da holding que a gente não tratou no começo da nossa conversa. Então a gente precisa entender esse cenário de cada prefeitura. Às vezes, essa pessoa que faleceu, que você está sugerindo aí, tá, nessa situação hipotética, ela tem imóveis em 10 municípios, né? Natural, né? Então, assim, você, para construir ela, faleceu não, a pessoa que está no processo de produção dessa holding, né? Então, ela tem imóveis em 10 municípios. Então, você precisa peticionar, pedir, né? Requerer em cada município desse essa imunidade tributária e entender o entendimento de cada município. No entanto, o STJ ele já tem um entendimento consolidado, né? O STF também já tem. Então, assim, não é algo que é rápido, né? Demora um pouquinho. Então, durante esse processamento, paga-se um pouco e depois também é uma situação que não é engessada, né? É uma situação planejada, Planejada, né? Exato, né? Que é negociável, entendeu? Sim. É negociável. E Pode falar. Necessariamente, existe algum valor específico que a pessoa pode fazer esse processo de criação de uma holding ou em relação a bens também? Como é que funciona, Dom Kleber? Na verdade, não. A pessoa pode começar a pejotizar o patrimônio dela desde que ela entenda que seja
viável, ela pode começar. Pode ser um bem de R$5.000, por exemplo. Eu quero começar a pejotizar o meu patrimônio. Ou imaginamos que a pessoa ainda não tenha patrimônio, mas ela já tem essa consciência de que a pejotização ela é fantasticamente mais viável. Então ela pode criar uma pessoa jurídica e a partir do momento que ela vai construindo o patrimônio ali, né, de modo que ela explore uma atividade, ou uma atividade de serviço, ou uma atividade empresarial, ela comece a guardar esse patrimônio lá na sua holding. Inclusive a gente já tem vitrine de pessoas que optaram por esse modelo. Não, eu vou abrir a minha pessoa jurídica, aquilo que eu for ganhando eu vou integralizando, essa é a palavra, eu vou integralizando lá na minha holding, na minha pessoa jurídica e, enfim, vai seguindo. Além disso, isso desde passados era possível, além disso, com a Lei da Liberdade Econômica, em 2019, trouxe a figura da SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, que deu uma abertura para que todas as empresas, para que todo brasileiro, por exemplo, todo cidadão brasileiro pudesse constituir mais de uma empresa no nome. Até eu lembro, Nilton, que a sua empresa era Nilton Antônio Pires Júnior, era uma empresa individual. Então você só podia ter uma empresa nessa modalidade. E a partir de 2019, não. A partir de 2019 a pessoa pode ter 30, 50, 100 empresas no nome dela mesma, entendeu? E isso é muito interessante porque pessoas com múltiplos patrimônios, né, e considerando que ela deseja fazer uma construção de uma holding com uma única pessoa jurídica, né, sendo a detentora das demais pessoas jurídicas, ela tendo, por exemplo, 5 fazendas. Então ela cria lá uma pessoa jurídica para cada uma dessas 5 fazendas. Isso facilita para ela, para fins de controle, para fins de gestão ali da matrícula do imóvel nessa empresa cofre, e facilita também na transmissão de cotas para os herdeiros e também numa eventual venda. Porque imaginamos que essa pessoa fez esse processamento desse modo. Então ele tem lá uma fazenda, ele resolve vender, olha, eu vou te vender a minha fazenda, Nilton, tá? Como é que está lá a documentação? É uma pessoa jurídica já. Então tá. Então, a pessoa jurídica na venda de uma fazenda, ela paga o mesmo imposto que uma pessoa física? Nesse caso, não. Nesse caso que a gente está tratando aqui é diferente. A pessoa jurídica paga menos. Se eu te vender a fazenda que eu estou te dizendo, por exemplo, você vai pagar na holding apenas R$ 1.500, que é a transmissão de cotas. Ou seja, as minhas cotas são transferidas para você e você ingressa na propriedade da holding, certo? É sua. Não. Em fato, em condições normais, em condições de costume, compra e venda direto, você vai pagar, por exemplo, 2% de TBI. Vamos falar, uma fazenda de 10 milhões, você vai pagar aí só de TBI 200 mil. Não, minha pergunta foi outra. Lucro patrimonial. Então eu comprei uma fazenda por 2 milhões. Passado 10 anos, eu vendo ela por 5 milhões. Essa diferença, eu pago 15%? Esse seria o ganho de capital. Ganho de capital, 15%. Exato. Isso na pessoa física. Não, isso em qualquer modalidade. A jurídica também? Jurídica. O ganho de capital ele é tributado igualmente. Igualmente realmente pelo ganho de capital. Certo. Entendeu? E assim, a dúvida, eu acho que para as pessoas que estão ouvindo, você continua 100% dono daquele patrimônio. Sim, exato. Né? Exato. Não está no seu nome. Está no nome de uma pessoa jurídica. Mas o dono da pessoa jurídica é você. Exato. Então ele é teu. É seu patrimônio porque é seu. pessoas assim, talvez mais velhas ou que não entendam, mas eu vou continuar dono. Lógico, você vai continuar dono daquela empresa que é dona da fazenda. Exato. Ou qualquer outra coisa, uma casa. Eu não diria pessoas mais velhas, pessoas que ainda estão nesse processo de entendimento, né, de esclarecimento, para automaticamente entender que hoje isso aí é o que há de mais interessante para a gestão patrimonial aí. E o que eu puxo muito para observação é que você vai fazer isto numa época de paz, numa época que você está bem, numa época planejada. Quando acontece alguma coisa, um falecimento, por exemplo, você vai fazer aquilo numa hora que você talvez não estava preparado ou vem de alguns gastos e tem que ser uma hora e tem que ser rápido. Exato. Né? A gente já tem, né,
uma vitrine quanto a isso, que é a do Helder Chalub, né? Acho que o ouvinte deve lembrar muito bem do Helder. O Helder é uma pessoa sempre muito altiva, né? Sempre muito providente. Sentou na minha frente e nós começamos a construir a holding dele, lá no passado, né? E começamos a construir, começamos a direcionar os imóveis deles, da família Chalub para a holding e tal. E, né, fatalmente e infelizmente ele faleceu com a Covid, né? Ele foi uma das vítimas da Covid. No entanto, o patrimônio dele já estava pejotizado, né? Tanto a Silvia quanto o Frederico hoje, né? E a Franciele, filha dele, filha e a esposa, né? Eles fizeram um inventário muito tranquilo, muito tranquilo, muito menos oneroso, né? Inclusive, a Silvia hoje, a gente conversa bastante disso, a gente fala sobre as holding e tal. Então, é uma pessoa que já passou por esse estágio de esclarecimento, de entendimento como que funciona. E o patrimônio deles é pejotizado. Eu acho isso muito importante. Com certeza, muito importante. E como o próprio Dom Kleber destacou, desde 88, né? E, por incrível que pareça, ainda para muitas pessoas tem sido um assunto novo agora, né? Exato. E tá tão fácil, né? Tão direto e fácil de encontrar e fazer uma maneira diferente de fazer essa partilha de bens, enfim, conhecer toda essa área. Mas o Dom Kleber, algo mais a destacar também para os nossos ouvintes, que a gente acabou deixando passar despercebido aqui? Então, acredito que a gente conseguiu, né, atingir o nosso objetivo de transmitir um pouco do conhecimento que a gente tem, porque conhecimento ele tem que ser transmitido e difundido, né? Eu acho que a gente chegou assim num ponto bastante amplo de tudo que a gente tinha para falar. E no mais, eu me coloco à disposição, né? O meu escritório fica ali do lado da Honda, escritório ativo. Se alguém quiser marcar uma reunião sem custo, sem compromisso, para conhecer melhor, para falar sobre isso, para entender. Até porque é um assunto que eu gosto, e assunto que a gente gosta de falar, né? Gosta de tratar, gosta de conversar. E é isso, eu me coloco à disposição. Quem quiser falar comigo, estou à disposição, é isso. Com certeza. O Dom Kleber, olha, um assunto extenso, né, gente, que a gente conseguiu mastigar, trazer bem compactadinho para você entender melhor, o ouvinte de casa, o pessoal que acompanha a gente pelas redes sociais. Mais uma vez, o Dom Kleber, obrigado pela sua presença, e também do empresário Newton Pires, que também, né, gente, já faz parte hoje da família Cultura. Eu gostaria de deixar claro, falar como as pessoas vão entender. Gente, isso pode ser feito por uma pessoa que tem uma casa apenas e quer deixar essa casa para seus filhos, né? Para pessoa que tem um terreno, para pessoa que tem qualquer patrimônio, não precisa ser muito rico, ter fazenda, ter isso, ter aquilo. Não, qualquer coisa que a pessoa tenha, ele pode se planejar, deixar tudo pronto, e não é só também para efeito de falecimento. Se você tem alguma coisa, se você tem uma loja e você tem outros bens, uma casa, um terreno, e isso pode acontecer alguma coisa com você, faça a holding. Estou dizendo uma coisa que aconteceu comigo. Se eu tivesse feito uma holding, não teria tido problema. E não sabia desse fato, desconhecia esse fato. Hoje, conheço e avalizo. Faça que é bom negócio. Tá aí, se você perdeu esse assunto, você vai poder encontrar daqui a pouquinho também no nosso Facebook, facebook.com/Cultura FM Paranaíba, e também no rcn67.com.br, ou também pode falar com o Dom Kleber, tirar suas dúvidas. Procure o Dom Kleber, tem o telefone, tem o endereço também do escritório, né, o Dom Kleber? Exato, o nosso escritório. Destaca novamente aí. O nosso escritório, como eu disse, ele fica ali do lado da Honda, né, descendo, no centro da cidade. O endereço é Rua José Rodrigues Ferraz, enfim, perto da Secretaria de Saúde. Falando nisso, eu gostaria que a gente fizesse toda semana explicações sobre a parte tributária, a parte do teu escritório de contabilidade. Que muita gente também não conhece uma série de produtos, uma série de coisas que você pode fazer.
dentro da contabilidade. Vamos fechar essa parceria? Vamos, excelente. A gente trabalha nisso aí sim, vem aqui. Então tá bom. Conversa. A gente seleciona os assuntos e vamos tratando. Um abraço, muito obrigado. Eu que Perfeito. agradeço. Bom dia. Na Cultura FM você curte os bons momentos de hoje